4 perfumes coreanos com oud natural e mais de 55% de concentração de perfume. Qual a chance de eu não gostar disso aqui? Fala pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Vou falar de 4 perfumes nesse vídeo aqui, de uma marca que eu nunca vi ninguém falando aqui no YouTube em português. Essa marca é a Born to Stand Out, a marca da Coreia do Sul, criada em 2020. E nesses 6 anos, eles já lançaram 48 perfumes. Então, uma média de 8 perfumes por ano. Então, vê que esse pessoal aqui está fazendo aula lá com a Montal. Eu só tenho um frasco dessa marca na minha coleção, e é esse aqui. É o Wabi Sabi. Esse aqui é uma collab com a Beams, que é uma marca de roupa japonesa. E esse perfume aqui, ele só é vendido lá no Japão. E esse frasco eu acabei comprando no ano passado, quando eu visitei o país pela primeira vez. A Born to Stand Out trabalha com vários perfumes famosos, como por exemplo Olivier Cresp, Quentin Biche, Natalie Lorson e a Suzy LeHalley. Os 4 perfumes que eu vou falar nesse vídeo fazem parte de uma coleção chamada Extrait Extreme. Então só pelo nome da coleção dá para imaginar o quão fortes esses perfumes são. E na verdade, de acordo com a marca, cada perfume dessa linha tem entre 55% e 62% de óleo perfumado. Assim, é a maior concentração que eu já vi num perfume, pelo menos dos perfumes que eu já testei até hoje. No site da marca, eles falam que todos os perfumes fabricados para essa coleção são envelhecidos por 3 meses numa cerâmica tradicional coreana chamada Ongi, ou Onji. E todos os perfumes também têm uma overdose de oud natural. Ou seja, não tem a menor chance de eu não gostar de pelo menos um perfume dessa coleção aqui. Eu comprei esse Discovery Set com 4 dos 7 perfumes já lançados para essa coleção, a Extrait Extreme, numa loja de perfumaria de nicho em Vancouver, aqui no Canadá. Obviamente eu comprei para poder testar esses perfumes, queria conhecer essa linha, e também para poder criar esse vídeo aqui para vocês. Bom, vou começar mostrando a caixa aqui do Discovery Set. Vê que é uma caixa bem simples, bem minimalista. É um vinho escuro, é meio aveludado, a qualidade que é bem legal desse papel. O nome aqui da marca e da coleção, não sei se vai dar para ler no vídeo, mas está aqui, Born to Stand Out, e o nome da coleção, Extrait Extreme. Isso é bem difícil de ler aqui. E aqui atrás, eles usam o mesmo tom escuro de vinho para as letras. Sim, chegando bem perto, praticamente impossível de ler qualquer coisa que tem nessa caixa aqui. Então, vou abrir aqui, tem um fitinho aqui para abrir a caixa. Tem um cartão, tem aqui falando da coleção aqui em cima. De novo, numa letra escura, praticamente impossível de ler. Aí tem esse cartão aqui, falando um pouco da história da coleção. Ah, que legal. Tem o nome dos perfumes aqui atrás e dá para destacar, para usar de fita, cada um desses perfumes aqui. Dá para dobrar e usar de fita. Só que como eu quero ler aqui ainda, eu não vou tirar aqui no papel, eu vou borrifar na verdade na pele, cada um desses 4 perfumes aqui nesse vídeo. Mas dá para ter uma ideia. O nome dos perfumes, o nome da perfumista também, do perfumista, e as principais notas em cada um desses perfumes. Se quiser pausar o vídeo para ler o texto, tá aqui. Então, esse aqui é o Discovery Set. Aí, como eu disse, vem 4 dos 7 perfumes dessa coleção. Vem aqui nas caixinhas. Cara, a qualidade é muito boa. Passando a mão aqui, é tipo uma camurça. Aí ele abre aqui embaixo a fita também. Dá pra ver melhor. Então tem os 4 perfumes aqui. Tá um pouco difícil de tirar da caixa. Então vou tirar os 4. Deixar a caixa de lado aqui. As caixas aqui na verdade são idênticas do lado de fora. Mas como que a gente diferencia os perfumes é aqui atrás. Tem um rótulo com o nome dos perfumes certinho aqui. Então vou começar por ordem alfabética. Eu vou começar com Black Guava. Então esse aqui. Primeiro segura lá dentro, o decantezinho, partido aqui no meio. Black Guava primeiro. Tá falando aqui embaixo, 2 ml. Então é um tamanho bem legal aí. É o padrão já, né? Mas tem algumas empresas que usam 1,5 ml. Tem empresa como a Lelabo que usa 0,7 ml. Então 2 ml aqui é um tamanho bem razoável.
Bom, como ele fala aqui, o Black Guava é a criação da Suzy LeHalley. Ela criou alguns perfumes para Hugo Boss. E aqui na minha coleção, na verdade na coleção da minha esposa, tem o Acne Studios da Frederic Malle. É um dos últimos perfumes que ela criou aí, para mim é um dos mais famosos também. E todos os perfumes desse Discovery Set, que eu vou falar nesse vídeo, foram lançados em 2025. Então são perfumes bem novos também. Então assim, eu não quero borrifar aqui na fita, quero borrifar na pele, para ver como que ele vai mudar com o tempo também. Então eu vou tentar borrifar nas duas mãos e dar uma distância boa aqui, né, no braço. Começando então com Black Guava na mão esquerda. Um decantezinho bem honesto. Dando pra sentir o cheiro já do perfume. Cara, é muito realista. Guava, né? Black Guava quer dizer goiaba preta. Então eu já estava imaginando que ia ter cheiro de goiaba nesse perfume. Um cheiro bem doce. Um perfume bem doce. Cara, é muito bom. Tentando pegar o wood aqui, mas não é um wood fecal. É um wood que é tranquilo, não é muito forte. Tem um pouquinho de cítrico também aqui na saída. Mas de cara, disparado assim, o cheiro mais forte aqui é o cheiro da goiaba. Sabe aquele suco de goiaba espesso, né, de caixinha? Você bota aquilo no copo ali, cheira o copo, é o cheiro desse perfume. Acho bem compartilhável, não acho que seja feminino, apesar de ser um perfume frutado, né, um perfume doce, não é feminino. Bom, peguei na minha coleção ali um perfume que eu acho que lembra um pouco, esse Black Guava da Born to Stand Out, é o Oud Maracujá, da Maison Crivelli. Lembra um pouco, sim. Seria bom poder borrifar na pele, mas eu vou borrifar 4 perfumes aqui, já vai ser difícil. Então não tem como borrifar esse aqui. Mas lembra um pouco, sim. O Black Guava, da Born to Stand Out. Para quem gosta do Oud Maracujá, ou quem já testou algum perfume que se parece com esse aqui, pode ser uma boa também. Aí no final desse vídeo eu vou ranquear esses 4 perfumes, do que eu gostei menos até que eu gostei mais. Também, obviamente, vou levar lá para minha esposa para ela testar também os perfumes e ela fazer o ranking dela também. A gente poder comparar aqui depois. Mas, como eu já conheço, né, eu já sei que ela não gosta de perfume forte, perfume com wood, tenho quase certeza que ela não vai gostar de nenhum desses 4 perfumes aqui hoje. Então antes de eu ir para o próximo perfume, para mim o Black Guava, perfume legal para poder sair, né? Eu acho que não é um perfume de jeito nenhum para ir para academia, perfume muito doce. Se estiver malhando perto de alguém ou fazendo bicicleta, esteira, é um perfume que vai exalar muito, né? Vai um perfume doce. Então não vai ser agradável do pessoal que está malhando ali à sua volta. Então, academia não. Para o trabalho também, acho que para ir para o escritório não é uma boa também, por ser um perfume doce, mais uma vez. Você está no escritório, você está lá 8, 10 horas sentado lá trabalhando. Não é um lugar que você quer, né, exalar um cheiro forte para as pessoas à sua volta também. Não tem para onde elas irem, né? Tá sentado do seu lado ali, não tem. A pessoa não vai fugir dali, né? Não vai para casa. Então, escritório não, academia não, perfume para sair. E eu acho que vai ser o caso para os 4 perfumes, sinceramente. Então esse aqui foi o Black Guava, vou para o próximo perfume agora. Bom, vou testar agora o segundo perfume, é o Black Mango. Tirei ele da caixinha aqui. Tá aí. Black Mango. O Black Mango, como já disse no começo do vídeo, e também foi criado em 2025. E a perfumista aqui, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar do nome dela. Ela é a Violaine Colas, uma perfumista francesa. De acordo com o Fragrantica, ela já criou 54 perfumes até hoje. Pelo que eu conferi também, eu fui lá na lista de perfumes, não tem nenhum dos perfumes que ela já criou aqui na minha coleção. Vou rifar o Black Mango agora na minha mão esquerda. Acho que eu borrifei mais que o outro, enfim. Oh my God, who the hell cares? Vamos ver como que é o cheiro do Black Mango. Nossa. É bom também, ó. Cheiro, obviamente, aqui cheiro de manga, só que não é só aquela manga boa, né? Aquela manga amarelinha, né? Sabe quando a manga passa do ponto também? Ela escurece a casca? Por isso que deve ser o nome Black Mango também. Ou por conta do wood, vai saber. Mas tem cheiro tanto da manga boa quanto da manga ruim também, da manga podre.
Perfume muito doce, muito doce. Bom, igual o primeiro perfume aqui, o Black Guava. Perfume que definitivamente só para sair também. Escritório e academia sem chance. Ele lembra um pouco o Black Guava, na verdade. Um pouquinho de couro também. Assim, não sinto nada de oud fecal aqui também, assim como o primeiro. Então eu acho que desses 4 perfumes que eu vou falar hoje, nenhum vai ter um oud assim mais animálico, mais desafiador. Vai ter um cheiro do oud, né? Lembrando, o oud natural, ele nem sempre vai ter aquele cheiro animálico, aquele cheiro fecal. Tem vários tipos de ouds que são usados também na perfumaria, que são naturais, mas ainda assim ele tem um cheiro mais tranquilo, mais agradável. Cheiro de bala também. Esse perfume Black Mango, eu acho que ele também lembra o oud maracujá. Primeiro perfume que eu peguei aqui. Também só tem um decante. Mas eu acho que o oud maracujá ele é um pouquinho mais desafiador. Mas lembra também. Então, Black Guava, que eu falei primeiro. E o Black Mango. Esses 2 perfumes, se você gosta do oud maracujá, provavelmente você vai gostar desses 2 aqui também. Vamos agora para o terceiro perfume desse vídeo. O terceiro perfume aqui é o Oud Candy. Vou tirar ele aqui da caixa. Então tá aí, Oud Candy. Esse perfume aqui ele foi criado pela Margot Lepage-Grand. Margot Lepage-Grand. Ou alguma coisa do tipo. O nome mais difícil de perfumista que existe é o nome dela. Bom, eu vi no Fragrantica que ela já criou 7 perfumes para Born to Stand Out. E o único perfume que ela já criou que eu tenho aqui na minha coleção é exatamente o outro perfume que eu mostrei aqui no começo do vídeo. É o Wabi Sabi, da Born to Stand Out, da mesma marca que eu estou falando aqui nesse vídeo. Eu já falei desse perfume aqui em outros vídeos aqui no canal. Pra mim, né, falando bem rápido aqui, só fazendo um comentário breve, pra mim ele lembra um pouco o Baccarat Rouge, só que pra mim ele é mais masculino do que o MFK. É bem agradável. E assim que eu comprei, né, lá em Tóquio, borrifei na pele, tinha um tester lá na loja, tinha certeza que minha esposa ia gostar. Foi batata. Cheguei aqui, ela gostou bastante. O Baccarat Rouge que a gente tem na coleção, naquela prateleira ali, ela usa mais do que eu, ela fica ali na coleção, mas ela usa bastante. Então eu achei que lembrou bastante o Baccarat Rouge 540. Então, hora de borrifar aqui o Oud Candy na pele, dar uma distância aqui da mão, mas sempre pegar na roupa, borrifar aqui perto do cotovelo. Tô sempre conseguindo cheirar depois. Caraca, tá saindo cada vez mais perfume. Nossa senhora. O ideal é sair a mesma quantidade, né? Pra poder comparar. Vamos ver o cheiro agora aqui do Oud Candy. Cheiro de bala. Né? O nome do perfume, Oud Candy, né? Eles estão acertando bastante no nome, assim. Não tem nada enganoso, não tem nenhuma fake news aqui não, no nome. Cheiro de açúcar, cheiro de doce mesmo, de chiclete. Mas ele talvez, seja o mais fácil de usar desses 3 aqui até agora. Cheiro de almíscar também, parece. Um pouquinho floral também. Bem pouquinho. Cheiro de bala. Curioso para testar ele um dia inteiro com o perfume do dia. Né? Borrifar na pele aqui dá pra gente ter uma ideia. Mas não sei quanto tempo que ele vai durar na pele, como que ele vai projetar. Né? Uso real mesmo no dia a dia, acho que vai ser interessante aí. Bala com almíscar. Esse foi o Oud Candy. Vamos agora pro 4º perfume desse vídeo. Chegou a hora de borrifar o 4º perfume desse vídeo. Esse aqui agora é o Purple Stain, ou Mancha Roxa. Cara, esses decantes aqui, decante de melhor qualidade que eu vi até hoje, assim. Muito bacana. Tem uns decantes que você borrifa, não sai nada, draga. Mas esse aqui é bem bacana, borrifa bem também. Então, Purple Stain, um perfume criado pelo espanhol Jordi Fernandes, um cara que criou perfumes para várias marcas também. Você vai no Fragrantica lá, você vai ver dezenas de marcas, incluindo esse perfume aqui, o do maracujá, que eu falei no começo do vídeo. O do maracujá que para mim lembra bastante o Black Mango e o Black Guava também. Vou borrifar ele aqui no meu braço agora, braço direito. Tentar não borrifar demais, não pegar na roupa. Acho que tá bom. Senti o cheiro aqui agora do Purple Stain.
Caramba. Cheirão de suco de uva. Sabe aquele suco de uva de pozinho que você mistura na água? Não, mas é muito bom. É muito bom. Pode não parecer tão interessante assim, né? Suco de pozinho, mas é bom. Um pouco especial também, talvez seja açafrão. E é engraçado. Eu acho que estou acostumado com o oud fecal, que tem muito perfume aqui tem um oud animal aqui na minha coleção. Só que eu não estou conseguindo pegar o oud forte nesses perfumes. O Black Mango talvez. Nossa, é muito almiscarado o terceiro. Muito. Cara, esse é muito bom. Bom, chegou a hora de falar dos rankings. O meu ranking e o ranking da minha esposa. Bom, então agora eu vou fazer um ranking rápido aqui dos 4 perfumes que eu testei aqui nesse vídeo. Só passou alguns minutos da saída, então não estou falando aqui do desempenho, da longevidade dos perfumes. Estou ranqueando baseando na saída, né, como são os perfumes nos primeiros minutos. Aqui lembrando que tem o Black Guava, que é o de goiaba, Black Mango, que é o, obviamente, de manga. Aqui no cotovelo de esquerdo, Oud Candy, que é aquele que começa bem doce. E o último que eu borrifei aqui é o Oud Stain. Então, para mim, o quarto lugar, o que eu gostei menos... Não quer dizer que eu não gostei, mas o que eu gostei menos, ficaria com o Oud Mango, Black Mango. Eu gostei inicialmente assim do cheiro da manga, né, um cheiro doce. Só que o cheiro da manga doce com a manga podre, que é misturado aqui, pelo menos eu percebi um cheiro meio misturado, é um pouco enjoativo. E me lembra um pouco um perfume que eu testei da Zoologist. Eu acho que é o Zoologist Bat, o morcego. Então tem umas frutas, né, nas notas na pirâmide daquele perfume. É muito difícil. É um perfume que, assim, não vai virar frasco nunca na minha coleção, esse Bat. E esse perfume aqui lembra um pouco ele, o Black Mango. Então, quarto lugar, Black Mango. Terceiro lugar, que eu gostei menos depois desse. O primeiro que eu testei, o Black Guava. Assim, seria por eliminação, na verdade. Eu gostei bem do cheiro dele. Cheiro bem realista, assim, um cheiro de goiaba mesmo, do suco de goiaba. Só que não é aquele suco aguado, é um suco espesso mesmo, né, da polpa da goiaba. O oud, se ele tiver aqui, ele tá bem leve. Se você tem medo da nota de oud, não seria um problema, né, testar esses perfumes aqui. Eu não percebi oud forte em nenhum desses 4 perfumes. Então, quarto lugar, Black Mango. Terceiro lugar, Black Guava, né, o de goiaba. Segundo lugar, então, acho que o segundo lugar vai ficar aqui, com o Oud Candy. Eu acho que o começo dele é um começo muito doce, tem um cheiro de bala mesmo, de chiclete, mas isso dura só uns 5 minutos, depois ele fica almiscarado, tem um pouquinho agora também de cheiro de couro. Então eu tenho muito perfume almiscarado aqui na minha coleção, eu gosto dessa nota. Então esse perfume aqui pra mim poderia ser o primeiro lugar, mas o primeiro lugar pra mim, o perfume que eu mais gostei desses 4, é o último que eu borrifei. É o Purple Stain, ou mancha roxa. Não sei porquê, eu gostei muito desse cheiro de suco de uva, né? O suco de uva de pozinho. Não tem cheiro de vinho. Né? Eu tenho um perfume aqui na minha coleção que tem a nota de vinho, né? Na pirâmide. Ele tem um cheiro de vinho bem forte também. Vou colocar uma foto dele aqui na tela. Mas não é cheiro de vinho, é cheiro de suco de uva mesmo. Não é um cheiro alcoólico. Oh. Então, para mim, o ranking final é esse. Purple Stain, em primeiro lugar. Em segundo, Oud Candy. Terceiro, Black Guava. E o quarto lugar, o que eu gostei menos, Black Mango. Vamos ver agora como vai ser o ranking da minha esposa. Vou lá na sala, vou levar um outro microfone para ela hoje. Vamos ver se vai funcionar. E qual vai ser a opinião dela, qual vai ser o ranking dela. Já volto. Hora do seu pitaco. Que? Já tá com cheiro forte. Só um tampo em cima. Tá, hoje eu borrifei na pele, os 4 perfumes. Quero que você mostre seu ranking. O que você gosta mais, o que você gosta menos. Então, o número 1 é esse. Esse tá cheirando de longe. Tá cheirando de longe. Cheirando o quê? Não sei, tá incomodando meu nariz. Cheiro ruim? É o cheiro que eu não gosto. O cheiro que você não gosta? É. Cheiro de oud? Eu não acho que não é oud, não. Acho que é outra coisa que eu também não gosto. É um animálico. É, Tá. eu também não gosto. Tem algum cheiro de fruta, alguma outra coisa? Tem um cheiro meio doce, não sei se é rosa ou se é alguma fruta. Tá. Mas tem um cheiro por Então aí. lembra o cheiro dele. Segundo perfume agora. Ah, esse também tem. Esse tem fruta. Aquele deve ser planta. Deve ser alguma flor ali. Aqui tem fruta. Que fruta que você acha que é? Não sei, pêssego? Não, não é pêssego, não.
Ai, esse cheiro é ruim, eu não gosto. Não sei que fruta que é, não, mas é alguma fruta doce. Qual que é o pior até agora? Primeiro ou Pior é segundo? esse, o primeiro. Primeiro é o pior, tá. Nossa. Agora, esse aqui. A dobra do cotovelo. Ai, todos eles são ruins? Esse tem cheiro de tinta, tipo aquele outro lá. Também é doce. Tipo, sei lá, chiclete. Chiclete? Algum cheiro que remete chiclete. Algodão doce, sei lá. Algodão doce? É, alguma coisa do tipo. Tá. O quarto. O último. Esse é o melhor. Por quê? É o de uva. É de uva. Esse é de uva. Uva? Uva. Esse é de uva. Tá, então esse é o favorito. O último. É. Esse é de uva. Tá. Tá, esse é o favorito. O segundo favorito, qual que é? Acho que é esse aqui. O 3? É. Tá. 4, 3. Qual que é o pior dos dois? Esse, o primeiro. O primeiro. É. Então, ranking invertido. Se gostou mais, chama Purple Stain. Que é o É o de uva. Isso, exato. O terceiro é o Wood Candy. Você falou que tem gosto de cheiro de doce? De doce, é É, chiclete. Wood Candy, alguma coisa do chiclete. Exatamente. Você pegou bem. Esse segundo aqui tipo. Ai. é o Black Mango, que tem nota de manga. Você não percebe manga? Depois que você fala, dá pra perceber. Tipo, bala de manga. Bala de manga. É. Não sei se alguém vai saber. E o primeiro que você gostou menos, Ih, tem cheio de suor. esse é de goiaba. O Black Guava. Não Não sei, tem às cheiro de vezes é goiaba? porque tá... Não sei, acho que não. Eu acho que é porque Não? tá forte. É, acho que você tinha acabado de espirrar e veio aqui, né? Não, foi o primeiro que eu borrifei. Tem meia hora que eu borrifei. Não. Agora que deu pra sentir um cheiro Eu melhor. borrifei nessa ordem. 1, 2, 3, 4. O que você gostou mais é o de uva, De que eu uva. borrifei por último. Tá bom, obrigado. Boa noite. Nossa, o escritório tá só uva. É, foi meio surpresa aí, né? A opinião da minha esposa, o ranking dela. O que ela gostou mais foi o que eu gostei mais também, que é o Purple Stain. E ela pegou também a nota de uva, apesar de que na pirâmide, vou colocar a pirâmide aqui do lado, não tem a nota de uva nem de vinho nesse perfume. Então realmente não sei como que eles criaram esse acorde, né? Esse cheiro da uva, sem mencionar a uva na pirâmide. O segundo perfume que ela mais gostou foi o Wood Candy. E ela também percebeu o cheiro aqui, né? Do doce, de algodão doce que ela falou, né? Então, Wood Candy. Tá com o nariz bom também. Agora, o que ela gostou menos foi o de guava, o de goiaba. Pra mim, foi o de manga. Então, assim, como eu acho que os dois se parecem bastante, e ela também não gostou nem um pouco de nenhum dos dois, nosso ranking pode-se dizer que foi praticamente idêntico. Então, assim, eu acho que eu vou ficar de olho em promoção, em site aqui, né, no Canadá, principalmente o Wood Candy e o Purple Stain. O Purple Stain, de novo, é o perfume que eu gostei mais. Mas até hoje, eu nunca vi nenhum perfume dessa coleção, né, do frasco roxo, em promoção nos sites que eu compro perfumes aqui. Geralmente são os perfumes do frasco branco, igual esse aqui, ou então uma coleção do frasco transparente, que são os perfumes mais leves, assim, se eu não me engano. Mas o desconto online tem que valer muito a pena para eu comprar um frasco, porque essa coleção, por conta da concentração alta, né, de óleo perfumado, é a coleção mais cara da marca. Então, com imposto aqui no Canadá, ele está saindo a $470 canadenses. Isso dá mais ou menos R$ 1.800. Mas também eu vi que eles vendem um frasco menor, frasco de 15 ml, é tipo um travel size, e o preço dele é bem mais interessante, obviamente. Vamos ver, se aparecer o Purple Stain, talvez o Wood Candy também com preço legal, pode ser que eu compre um frasco aí para fazer companhia ao Wabi Sabi. Bom, antes de fechar o vídeo, quando eu comprei esse Discovery Set aqui, da Born to Stand Out, eu ganhei um brinde lá do vendedor da loja, ele me deu esse perfume aqui, esse decante, é o Lift Me Up, da Initial. Perfume na concentração extrato de perfume, concentração mais alta. Então, vou tentar achar um lugar na pele aqui para borrifar. Perguntar a opinião da minha esposa também. Eu acho que vai ser um perfume mais feminino. Né, lá na loja, como era o lançamento, tinha um frasco lá em destaque, né, na prateleira. Deu a entender que seria um perfume mais feminino. Mas não sei, não vi a pirâmide ainda. Vou ver como esse perfume vai sair na pele. Se for muito feminino, eu passo para minha esposa também. Bom, hoje eu passei perfume aqui, né, perfume do dia. Passei outro perfume aqui, na palma da mão. Eu tô com 6 perfumes agora. Cara, não tem onde borrifar, vou borrifar no pé. Cara, o que eu faço? Borrifar aqui. Sei lá. O exemplo de borrifador ruim que eu falei. Esse borrifador aqui, da Initial, é uma vergonha. Esse borrifador aqui da Born to Stand Out, muito melhor. Muito superior ao perfume da Initial. Ao decante deles. Vamos ver então como que é o Lift Me Up. Vou botar a pirâmide aqui na edição, aqui do lado. É.
Tua esposa, o que ela acha? O brinde que eu ganhei, quero ver se você gosta dele. Vou refer aqui. Não, pera, que tá só o outro perfume. Eu tô com 6 ou 7 perfumes Pois no é. corpo nesse momento. Pois é. Tenta cheirar aqui no meio do braço. Tira a mão. Ai. Não? O que acontece? Eu tô sentindo um cheiro tipo verniz. Verniz? Verniz com, sei lá, chiclete. Bom ou ruim? Não sei. Usaria? No momento não usaria, não. Não? Não. É esse cheiro verniz meio tinta. Tá bom. Verniz doce. Não usaria então. Acho que não. Tudo bem. Minha esposa também não gostou muito desse não, desse nicho não. O escritório tá só o cheiro de suco de uva agora. Agora a uva diminuiu um pouco e apareceu o wood. Uau. Uau. O melhor mesmo. Purple Stain. Bom, essas foram as primeiras impressões dessa coleção da Born to Stand Out, a X-Straight Extreme. Infelizmente só vem 4 dos 7 perfumes. Eu acho que não tem outro Discovery Set com mais perfumes, ou os 3 restantes. Então, dá pra testar só esse aqui mesmo, por enquanto. Mas foi interessante também conhecer a marca, porque eu só conhecia esse perfume, o Wabi Sabi. É um perfume que eu gosto bastante, mas assim, foi interessante conhecer esses aqui também que tem oud natural. Esse aqui não tem oud natural. Foi interessante ver minha esposa gostando desse perfume aqui, o Purple Stain, porque ele na teoria tem lá, né, o oud natural. Então acho que foi o primeiro perfume na história que tem a nota de oud que ela gostou, na verdade, por conta aqui da nota de uva, né? Mas enfim, gostou. Próximo passo meu é convencê-la a gostar da nota de civeta, civeta animalica aí. Ver se algum dia ela gosta do Oud Infini, da Dulcita. Aquele ali. Próximo passo. Um passo de cada vez. Então agora comenta aqui embaixo qual desses 4 perfumes te interessou mais, de acordo com o que eu falei aqui nesse vídeo de primeiras impressões. E também as pirâmides, que eu vou colocar aqui na edição do vídeo, aqui do lado. Também fala se você gostou desse formato de vídeo, em que eu estou pegando, né, um Discovery Set, comprando um Discovery Set para testar os perfumes aqui para vocês, compartilhando também as primeiras impressões, borrifando na pele. Fala se você quer ver mais vídeos nesse formato. E lembrando, sempre que possível, compre um decante, ou então peça um decante na loja, ou vá na loja e borrife perfume na sua pele. Muito melhor, muito mais seguro do que comprar um frasco às cegas, né? Não foi o caso desse aqui, eu consegui borrifar na loja, mas a forma mais segura de comprar perfume ainda é usando um decante ou borrifando na loja. Então, como de costume, chegou até aqui, deixa uma curtida, deixa uma hypada para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas que não conhecem o canal ainda. Não se esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não paga nada. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.